Entendo que a Protec é uma entidade absolutamente empenhada em disseminar as informações necessárias e mais até ações que possibilitem facilitar o caminho para as empresas. Claro que uma nova metodologia, como a inovação aberta, o P&D aberto, através de rede, tem um grande interesse para todos nós e, por esta razão, apoiamos este evento. Mas a nossa posição e a razão de ser da nossa existência é justamente a mobilização do setor produtivo organizado, ou seja, das suas entidades de representação, para que se alcance, para que se consigam políticas públicas específicas para promover um ambiente e um estímulo à inovação no país. E por que a necessidade dessas políticas públicas? Olha, isso é simplesmente histórico. Não há nenhum país de industrialização tardia, quer dizer, um país que não veio lá da origem do processo da Revolução Industrial, mas que tenha se tornado um país industrializado recentemente, do século passado para cá, que não tenha alcançado isto através da ação direta de políticas públicas. Assim foi o Japão, que teve um papel fundamental no MITSE, né, que é o Ministry of International Trade and Industry, que promoveu a industrialização e a competitividade das indústrias japonesas no mundo inteiro. Assim foi também na Coreia, assim foi em Taiwan, assim está sendo hoje na China, que ninguém duvide que a posição do governo chinês é decisiva para que as empresas venham alcançando a competitividade, as empresas chinesas venham alcançando a competitividade que estão alcançando até em nosso país. E assim acabou de acontecer há poucos anos atrás na Índia, e é um exemplo no qual nós nos deveríamos mirar, porque a Índia é um país que tem características até mais desfavoráveis do que as nossas, né? Tem muito mais analfabetismo, muito mais atraso, muito mais desigualdades, não há nem como comparar as nossas com as deles, e, no entanto, com medidas de políticas públicas ajustadas, acertadas, foi possível transformar a Índia de um país que não tinha até tradição empresarial num player internacional. Hoje ouve-se falar do papel das empresas da Índia em vários segmentos da indústria mundial. Então, essa é a principal missão da Protec, é buscar mobilizar o setor produtivo para políticas públicas. Naturalmente, as ações individuais, as metodologias, o uso de metodologias avançadas é uma possibilidade para empresas pontualmente, mas sem uma articulação sistêmica, nós dificilmente alcançaremos o status de ser uma economia competitiva em nível mundial. E em que consistem estas políticas públicas? Bem, se nós observarmos como os outros países se desenvolveram, passaram de um estágio atrasado para um estágio de emergentes, e hoje alguns até são países ricos, né, como o Japão, e pode-se dizer que Coreia e Taiwan também estejam aí enquadrados, veremos que isto se baseou em dois elementos fundamentais, independentemente de outros secundários. Há muitos, o elenco de medidas é muito amplo, mas nós precisamos, e aqui eu falo como
pela minha formação profissional de físico, né? O físico é aquele que constrói um modelo para atender a uma determinada demanda, né? Por exemplo, o Galileu Galilei, para elaborar a lei da gravidade no século XVII, o que ele supôs? Ele supôs que não havia ar. Quer dizer, a ideia de que a cidade de Pisa não tinha ar parece totalmente descabida. E, por exemplo, para muitas outras profissões ou muitas outras formações, seria uma coisa impossível construir um modelo como tal. Mas foi o que ele fez. Ele propôs que a queda fosse com igual aceleração e, portanto, igual velocidade, desde que partisse do repouso, para qualquer objeto, independentemente da sua forma, da sua massa, da sua densidade, etc. Fato que isso é possível no vácuo. Então, ele buscou uma aproximação desse modelo, na medida do possível, para comprová-lo. Mas este é o modelo em que vale a lei da gravidade de Galileu. E assim por diante. Então, no caso específico, em que consiste criar um modelo? É nós centrarmos nas principais ações de Estado que poderão criar este ambiente permanente, esta propagação sistêmica de um processo de inovação e, portanto, de competitividade no país, no nosso país. Basicamente, são dois mecanismos essencialmente críticos e complementares. O principal deles é a chamada compartilhamento de risco. Foi por esse mecanismo que todos estes países que mencionei cresceram e inovaram. Ou seja, o Estado representando a sociedade, compartilhando o risco da inovação, o risco tecnológico com a empresa. Eu tenho que olhar o horário, porque senão alguém me come vivo aqui. E por que, qual é o sentido, o suporte ético para o Estado dividir com uma empresa privada o risco da inovação? A razão é muito óbvia, é muito simples. O maior beneficiário de uma inovação que chega ao mercado, paradoxalmente, não é a empresa que o criou, nem é o seu inventor. Quem é, então? É a sociedade. Quem lembra hoje do inventor do computador? E como seria possível nós imaginarmos a nossa vida sem a presença destes objetos do desejo, né? Quem lembra hoje que foi a Ericsson que lançou o celular? A nossa vida sem celular é absolutamente inaceitável. E, no entanto, ela está até fora do mercado, pelo menos como marca isolada. Para sobreviver, se vendeu o seu acervo à Sony, e a Sony apenas utiliza a sua marca. Muito bem, ela ficou hoje restrita à fabricação de equipamentos da rede, mas não mais ao celular do consumidor. Então, este é a grande razão ética. O grande beneficiário da inovação é a sociedade.